Fala galera, tudo bem? Vamos lá, mais uma questão aqui do Enem 22. Questão essa sobre eletromagnetismo. Questão sobre fontes de campo magnético, campo gerado por fio retilíneo, né? Vamos lá. O físico Hans Christian Ørsted observou que um fio transportando corrente elétrica produz um campo magnético. A presença do campo magnético foi verificada ao aproximar uma bússola de um fio conduzindo corrente elétrica. A figura ilustra um fio percorrido por uma corrente elétrica I, constante e com sentido para cima. Os pontos A, B e C estão num plano transversal e equidistantes do fio. Em cada ponto do fio é colocada uma bússola. Galera, o que ele está falando? Ele está falando de uma experiência muito importante, uma experiência que é considerada o marco zero do eletromagnetismo. No ano de 1820, o professor Hans Christian Ørsted, dinamarquês, ele chama seus alunos para um experimento, onde ele vê passar corrente por um fio. Isso aí graças a uma descoberta muito recente, a pilha. A pilha que tinha sido descoberta há pouco tempo atrás, nessa época, ela era uma novidade, e o professor foi mostrar para os alunos que corrente elétrica era algo interessante, produz efeito Joule, calor, enfim, vários efeitos. E aí colocou-se um ímã, uma bússola, na verdade, que nada mais é do que um ímã, próximo a esse fio. E verificou-se que a bússola, ao estar próximo de um fio percorrido por corrente, ela sofreu uma movimentação, uma deflexão. E isso é considerado o marco zero do eletromagnetismo, por quê? Porque a partir desse momento nós descobrimos que corrente elétrica produzia campo magnético. Esse é o marco zero. É aí que nasce essa ciência chamada o eletromagnetismo. Qual que é a história aqui? Aqui ele está colocando, basicamente, retratando a experiência de Ørsted. Eu tenho um plano onde existe um fio que tem corrente para cima aqui, e ele quer saber o seguinte, como é que a bússola vai se alinhar com esse campo magnético produzido na vizinhança do fio. Quero dar para vocês uma informação. O vetor campo magnético, ele é um vetor que sempre vai ter uma direção, um sentido. Eu quero que vocês saibam que tem uma dica muito boa aqui. Para onde apontar o vetor B, é sempre para onde aponta quem? O polo norte da bússola. Então, por exemplo, se a minha bússola estivesse, se o vetor campo magnético estivesse assim, apontando para a direita, eu sei que a minha bússola estaria perfeitamente alinhada com ele, com o polo norte aqui para a direita e o polo sul para a esquerda. Então, se nós soubermos para onde aponta o campo magnético, nós sabemos para onde aponta o norte. Certo? E daí? E daí que eu tenho aqui as alternativas, né? Então, considerando apenas o campo gerado por causa da corrente I, as respectivas configurações das bússolas nos pontos A B e C serão quais? Ou seja, em qual das alternativas as bússolas estão perfeitamente alinhadas com o campo magnético? É essa a questão. Eu vejo que em alguns casos elas apontam para o fio, em outros elas estão, digamos, tangenciando uma circunferência, enfim, vamos analisar aqui cada um dos casos. Olha, primeiro eu quero lembrar vocês uma coisa, eu quero lembrar vocês que para você saber o sentido do campo magnético gerado por um fio, você precisa de uma regra que se chama regra da mão direita. Na regra da mão direita, isso não é macete não, isso é uma regra vetorial. Nessa regra, o dedão simboliza quem? A corrente. E os 4 dedos? Os 4 dedos vão simbolizar o sentido das linhas de campo, do campo magnético, para onde que elas apontam. Eu vou tentar dar para vocês uma perspectiva um pouco diferente. Imagina que nós não estamos olhando esse sistema por si, de lado, em perspectiva. Nosso olhar está aqui em cima. Se o nosso olhar está aqui em cima, eu vou desenhar um plano aqui para vocês. Então imagina que nós temos um plano, esse é o plano da mesa, e esse é um fio. E eu quero que você imagine que o fio, a corrente elétrica aqui, ó, ela está saindo do plano. Ou seja, meus amigos, o que eu estou querendo dizer para vocês? Imagina que o fio, a mesa está aqui, nós estamos olhando por cima, e o fio está aqui, ó, como está a minha mão. Consegue imaginar? Onde está a minha mão aqui, está o fio. E a corrente está como? Saindo do plano. Dessa maneira, dá uma olhadinha para mim. Se a corrente está saindo, pensa, o fio está aqui, ó. Se a corrente está saindo, olha o meu dedo, mão direita, não é qualquer mão, é mão direita. Se o dedão está saindo, qual é o sentido de rotação dessas linhas de força, dessas linhas de campo? Elas circulam o fio no sentido que? Anti-horário, ou seja, se eu for pensar no campo magnético aqui, seriam linhas concêntricas no fio, em que sentido? Anti-horário. O
que significa isso? Se eu perguntar para vocês aqui, para onde aponta o campo magnético? Para lá. Aqui, para lá. Aqui, para lá. Sempre tangente e no mesmo sentido. O que eu vou fazer agora? Eu vou procurar uma alternativa em que nos pontos A, B e C eu tenho o campo magnético, ou seja, eu tenho a bússola se alinhando com esse campo. Eu posso até fazer um desenho aqui, vamos tentar pensar? No ponto A, como o campo está apontando para lá, né, o campo estaria aqui, ó, a bússola estaria como no ponto A? Ela estaria mais ou menos assim, ó, no ponto A. O norte para cá, o sul para lá. E no ponto B? O norte para lá, o sul para cá. E no ponto C? O norte para lá, o sul para o outro lado. Se você olhar bem, qual é a única alternativa que nós temos essa representação? Quando eu venho aqui para as respostas, primeiro, letra A não tem nada a ver, porque a gente percebe que as bússolas não estão nem alinhadas com essa circunferência. Letra B não tem nem alinhamento. A letra C não tem alinhamento. A letra B também não tem alinhamento. O que sobrou? Sobrou a letra D e a letra E. Mas agora, dá uma olhadinha para mim. Se eu olhar nessa perspectiva que está aqui, ó, a corrente está para cima. Corrente para cima, olha o sentido do campo. Ou seja, o campo teria que ser tangente nesse sentido. Nesse sentido. Nesse sentido. Ou seja, a única alternativa que o norte, que é a parte escurinha, ele mostra para nós que o norte é a parte escurinha, a única alternativa que mostra o norte no mesmo sentido que as setas é a letra D. Você percebeu que a letra E é justamente o contrário? A letra E está invertido. O norte está para o lado contrário que deveria ser, né? Então, a única alternativa que o norte segue o sentido do campo, que é o sentido da setinha, é a letra D. Essa uma questão, na verdade, de eletromagnetismo. Eletromagnetismo trata-se de um assunto complexo, mas eu diria que essa seria considerada uma questão de nível tranquilo. Se você já souber a regra da mão direita, para fios retos, ela passa a ser uma questão tranquila. Beleza? Questão do Enem 22, eletromag caindo no Enem. Valeu, meus amigos, boa prova!